Olá, chamo-me Susana Rafaela Martins, sou estatística e neste vídeo vou-te ajudar a fazer a análise descritiva, através de gráficos e tabelas, de variáveis de natureza quantitativa. Recordo-te que, em estatística, há dois tipos de variáveis, as qualitativas e as quantitativas, sendo que as primeiras têm as categorias definidas através de palavras, enquanto que as segundas, as quantitativas, são de natureza numérica e os seus dados são representados através de números. Neste conjunto de dados que temos aqui disponível, nós temos três variáveis quantitativas. Temos a altura, temos a nota e temos o agregado. A altura representa a altura em centímetros dos indivíduos, a nota representa a classificação dos indivíduos num determinado teste e o agregado representa o número de indivíduos do agregado familiar. Para fazermos a análise descritiva destas variáveis, vou utilizar a opção Descritivas e vou então pedir ao JASP que faça a análise destas variáveis, selecionando-as aqui para esta janelinha das variáveis previamente selecionadas. Repara que, automaticamente, a partir do momento que eu selecionei as variáveis, o JASP abriu aqui uma janela onde tem alguma informação sobre as variáveis. Tem o número de casos válidos, o número de casos omissos e depois tem algumas medidas descritivas, nomeadamente a média, o desvio padrão, o mínimo e o máximo. Neste caso e neste vídeo não vamos analisar estas variáveis porque não é o principal objetivo. Se quiseres poderás ver um outro vídeo onde eu explico mais ao pormenor as medidas descritivas. Assim, seria útil pretendíamos neste vídeo fazer as tabelas de frequências associadas a estas variáveis. Repara que se eu selecionar aqui a opção frequências, tabelas de frequências, não acontece nada. O JASP não nos devolve qualquer tabela. Isto acontece porque o JASP está preparado para nos fazer apenas as tabelas de frequências para variáveis que sejam nominais ou ordinais. Portanto, nesta situação, e utilizando as ferramentas que temos disponíveis, apenas podemos fazer a representação gráfica destas variáveis. Para isso, selecionamos aqui a opção Distribution Plots e automaticamente o nosso software devolve-nos três gráficos, que no caso são três histogramas para as variáveis em estudo. Temos o histograma para a altura, para as classificações ou para a nota e para o agregado. No eixo do x temos os valores da nossa variável e no eixo dos y temos a respectiva frequência absoluta. Eventualmente, podíamos estar interessados também em termos um gráfico circular. Mas, em verdade, se selecionarmos esta opção, à semelhança do que aconteceu com as tabelas, o JASP não nos devolve qualquer informação. Isto acontece porque este programa está preparado para trabalhar com os dados qualitativos de uma determinada forma e com os dados quantitativos de uma outra forma. Em geral, quando temos os dados quantitativos, não fazemos as tabelas de frequências, a menos que esses dados estejam agrupados em classes ou estejam agrupados em categorias que sejam mais simples de analisar. Vou-te dar o exemplo com o agregado, que é aqui a variável mais fácil para nós exemplificarmos. Se nós voltarmos aqui aos nossos dados e se fizermos uma batota de considerarmos a nossa variável agregado, em vez de a considerarmos em escala, se a considerarmos como se ela fosse qualitativa e em escala ordinal, selecionamos aqui, houve esta alteração e repara que se voltarmos aqui agora à nossa janela de saída, nós vamos continuar a ter ali alguns valores sobre o agregado, mas já nos surge aqui uma tabela de frequências para o agregado. Repara que agregados familiares com um indivíduo existem 4, com 2 indivíduos existem 10, com 4 indivíduos existem 13 e por aí fora. Okay? E tens também a coluna respeitante às frequências relativas, a coluna respeitante às frequências relativas válidas e outra coluna respeitante às frequências relativas acumuladas.
Chamo a atenção para um pequeno pormenor de que temos aqui uma linha, digamos que extra, que é a linha dos dados omissos, porque no caso do agregado familiar nós temos apenas 50 observações válidas e há uma observação que está omissa. Então, esse valor aparece aqui na tabela. Esse facto faz com que a coluna das percentagens e a coluna da percentagem válida sejam diferentes. Ou seja, a coluna das percentagens representa as frequências relativas que são calculadas pela sua definição através do quociente entre a frequência absoluta e o total das observações, ao passo que a frequência relativa válida ou a percentagem válida é calculada através do quociente entre a frequência absoluta e o total válido e o número de observações válidas. Daí que existam estas diferenças entre estas categorias. No que diz respeito à percentagem acumulada ou frequência acumulada, ela é calculada tendo em conta a percentagem válida e ela é precisamente a frequência relativa acumulada que é obtida fazendo ou acumulando sucessivamente os valores das categorias anteriores. Chama a atenção também para o facto de que, quando nós mudamos ali a tipologia ou a escala do nosso agregado, chama a atenção que isto é uma pequena batota, o agregado, como é uma variável, continua a ser uma variável numérica, uma variável quantitativa, que por acaso é de natureza discreta, e quando temos variáveis de natureza discreta, às vezes nós damos-lhe um tratamento semelhante às variáveis qualitativas, porque nos ajuda a interpretá-las e a conhecê-las melhor. E repara que quando fizemos esta pequena troca, o gráfico também mudou ligeiramente. Anteriormente tínhamos um histograma, porque tínhamos as barras coladas, e agora temos um gráfico de barras, porque há um espaço entre as barras. Em verdade, para dados que são de natureza contínua ou que estão agrupados em classes, nós devemos usar o histograma. Para dados de natureza discreta, devemos usar o gráfico de barras. Também neste caso, se quisermos pedir o gráfico circular, ele já nos vai aparecer. E, portanto, temos aqui uma pequena nuance, uma pequena estratégia que nós podemos usar se pretendermos conseguir fazer a tabela de frequências e o gráfico circular para dados que sejam quantitativos. Chamo a atenção que no caso dos dados serem contínuos, tanto o diagrama circular como a tabela de frequências deixam de fazer algum sentido porque são de difícil leitura. Eu vou-te exemplificar com a altura para veres como é que fica. Desculpa que não está a correr muito bem. Vamos pôr aqui, por exemplo, ordinal na altura e vamos aqui, temos ali a altura e repara que a altura ficou com este aspecto um bocadinho mais estranho. Okay? O que dificulta a nossa interpretação. Portanto, o ideal é mesmo voltarmos, desculpa que me enganei, é mesmo voltarmos aqui a nossa altura à sua natureza escala e o nosso agregado podes deixá-lo na natureza escala ou na natureza ordinal, como tu gostares mais e consoante a utilidade que fores dar aos teus gráficos e às tuas tabelas. Espero que tenhas gostado deste vídeo e que tenhas aprendido mais um bocadinho sobre estatística. Até uma próxima!